Olá pessoal, estou eu aqui de novo hoje para gravar um vídeo, na verdade regravar um vídeo. Então seja bem-vindo aqui ao canal Verdadeiramente, onde eu busco falar de uma forma verdadeira, pelo menos me conectando com uma verdade que não seja só minha, do ponto de vista, da minha opinião, mas com reflexões um pouco mais aprofundadas acerca de algumas coisas. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre vida extraterrestre. Eu respondi algumas perguntas que eu recebi desde que eu criei o canal aqui, de algumas pessoas que eu converso a respeito desse assunto. E no vídeo eu comentei sobre um outro vídeo que eu tinha feito contando, trazendo um depoimento meu de uma experiência que eu tive com um contato extraterrestre. E eu acho que esse vídeo foi abduzido, assim como foi abduzido o desenho que eu tinha feito relacionado ao vídeo, porque simplesmente sumiu, evaporou, né? Eu sei que uma ou duas pessoas assistiram e o vídeo não consta mais no meu canal, por isso eu vou regravar para contar para vocês como foi a minha experiência. Já aconteceu há um tempo, eu acredito que deve estar indo aí por uns 3 anos mais ou menos, mas eu falo que é como se tivesse sido ontem, porque está tão vivo na minha memória, na minha mente, que realmente assim eu consigo contar cada detalhe, até mesmo se eu quiser desenhar de novo, depois eu vou ver se eu tiro um tempinho, vou fazer de novo o retrato falado dela, vou colocar aqui no final do vídeo para vocês também, tá? Em algum lugar, porque eu ainda tô aprendendo a mexer com essa tecnologia. Bom, mas isso aconteceu numa experiência, no momento onde eu tava com um grupo de pessoas da religião que eu frequento, da Casa Espírita, e a gente estava no momento de oração, fazendo vibrações, preces, né? E é claro que, assim, eu não estava pensando em nada específico do assunto, até porque eu nunca tive curiosidade sobre ufologia, sobre vida extraterrestre, apesar de acreditar. E não acreditar porque eu estudei sobre, não, porque eu simplesmente acredito e é assim até hoje. E quanto mais eu busco conhecer, porque depois desse fato eu passei a conhecer um pouco mais essa certeza cresce dentro de mim. Então eu sempre tive facilidade com contatos espirituais, né? Com espíritos, mas não com extraterrestres. E nesse dia de olhos fechados, né? Porque eu estava em oração, em vibração, eu vi no centro da mesa da sala onde eu estava uma espécie de luz, como se fosse um. Eu até achei que fosse a luz de um celular acendendo naquele momento. Mas é como se fosse uma luz de um gerador, algo assim. Mas se eu abrisse os olhos eu não ia conseguir ver, então eu permaneci de olhos fechados, observando e intrigada, me perguntando o que era aquilo. E quando eu me dei conta, tinha uma pessoa do meu lado direito, uma mulher especificamente, e ela me respondeu telepaticamente que aquilo era um catalisador de energia. Confesso que eu nunca estudei sobre nada parecido, em nenhuma literatura espiritualista, espírita, nada desse tipo. E ela me disse, e aí eu comecei a interagir com essa mulher. Ela respondia aquilo que eu perguntava, mas de uma forma séria, assim, não indiferente, mas ela não interagiu muito, assim, não. E ela me disse que aquele catalisador, né, ele estava absorvendo a vibração ali do ambiente, as nossas orações, as nossas emanações de energia. Porque chegaria um momento em que o planeta Terra, as pessoas precisariam muito de vibrações amorosas e não teriam condições de criar isso por conta própria. E então ela estava, assim como outros seres iguais a ela, numa missão pelo planeta Terra, ajudando os seres humanos numa fase muito difícil que eles iriam passar. E foi, eu acredito que uns 6 meses, um pouquinho mais antes da pandemia, 6 a 8 meses. Porque como eu perdi o retrato falado que eu fiz, eu não lembro nem a data que foi. E aí eu comecei, isso durou assim, parece que foi uma eternidade, mas acho que foi no milésimos de segundos essa comunicação. E essa mulher, ela media em torno de 1,80 m, 1,90 m, ela era muito alta e muito bonita, mas não era a beleza que a gente valoriza aqui na Terra, né? Ela tinha uma luminosidade diferente. Só que ela não era assim um ser angelical, parecia ser uma pessoa como nós, porém com discernimento muito maior, uma humanidade, sentimentos mais nobres do que nós aqui, seres humanos.
e ela vestia uma espécie de... ela me disse, né? Eu perguntei a respeito da roupa dela, é como se fosse uma armadura, só que não era uma coisa grosseira, era uma armadura muito delicada. E nessa armadura ela tinha pedras que estavam na região dos pontos dos chakras, né? Dos nossos centros de força. Nos olhos, ela tinha na garganta, no peito, que foi onde eu consegui ver. E ela toda rajadinha de pedras, assim, muito bonita. E ela me disse que a armadura dela era de cobre e que as pedras também eram uma proteção dos centros de força dela para que ela não sofresse com a energia deletéria do nosso planeta. Mas ela não estava ali fisicamente, ela estava energeticamente, por isso que eu vi ela com o terceiro olho, com os meus olhos fechados. E ela tinha na mão uma espécie de uma pedra, como se fosse um cristal muito grande, e esse cristal brilhava, como se fosse um cajado e um cristal na mão. E aquele cajado, ele era como se fosse o controle remoto daquela máquina que estava ali na frente da mesa. E o tempo todo que eu estava conversando com ela, aquele negócio de luz lá estava girando e parece que ia alguma coisa para dentro dele, né? A vibração ia para dentro dele. E eu perguntei para ela se ela era de outro planeta. Ela me disse que sim, que vinha de um outro planeta, que não era aqui da nossa Via Láctea, e era um planeta chamado Eras, Eris, alguma coisa nesse sentido. E depois eu fui pesquisar e encontrei um planeta que foi descoberto recentemente, que tem esse nome. Então, assim, pelo menos as informações, os dados que ela me trouxe bateram. Mas ela respondeu apenas o que eu perguntei, e é claro que eu não perguntei o nome dela, porque eu não lembrei, fui lembrar disso depois só, porque eu estava muito, muito extasiada, assim, com a experiência, porque parece muito simples, mas foi algo, assim, muito grandioso. E na hora, claro que eu fiquei com dúvida, eu achei que eu estava imaginando que fosse coisa da minha cabeça, mas por coincidência ou não, quando a gente terminou aquele encontro, uma pessoa que estava também ali presente recebeu uma mensagem escrita de um outro extraterrestre que fazia parte do mesmo grupo. Então, sem ninguém saber de nada, a outra pessoa escreveu ali informações muito parecidas, né? As mesmas informações que esse ser trouxe para mim. E foi uma coisa muito mágica, muito especial. E a partir dessa experiência é que eu comecei a estudar um pouco sobre ufologia. Não tenho muito conhecimento, porque eu gosto de ouvir um pouco de todo mundo, pesquisar algumas coisas, procurar a lógica de tudo. E aí, a partir disso que eu fiz o vídeo anterior que tem aqui no canal, onde eu respondi algumas perguntas sobre ufologia dentro daquilo que eu conheço, tá? É claro que as informações, elas vão mudando, a gente tá sempre aprendendo. E eu não tive mais nenhum contato nesse sentido, né? Apenas estudando um pouco mais e me conectando com essa verdade. Depois, um amigo que tem uma visão extrafísica também falou que alguns desses seres me acompanhavam no meu trabalho. Mas confesso que eu nunca senti, nunca vi nada além daquela experiência. E foi esse o meu caso, e é por isso que hoje eu sou apaixonada pela ufologia, por tudo que vem desses seres amigos, irmãos, que estão aqui para nos ajudar, apesar de muitas pessoas pensarem o contrário, mas eu já tive muitas provas, tanto por experiências como essa, quanto por estudo também de que isso é verdade, que eles estão aqui para contribuir com a nossa vida. E é isso. Depois eu vou colocar aqui em algum lugar, vou anexar para vocês a imagem, porque depois que eu cheguei em casa, eu compartilhei com meu marido o desenho e ele me disse, olha, tem uma mulher num filme aqui do Senhor dos Anéis, que parece muito com esse retrato falado. E o interessante é que a gente foi pesquisar e a mulher do filme do Senhor dos Anéis tem uma pedra preciosa na mão, exatamente como aquela, e também tem algumas pedras nos pontos dos chakras, porém não usa aquela armadura, mas é muito parecida. Eu vou procurar a imagem e vou colocar aqui para vocês verem depois, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do meu depoimento. Depois me contem se alguém já passou por alguma coisa parecida, se acredita, se não acredita, para que a gente possa conversar mais sobre o assunto também. E continue acompanhando aqui o canal, se você tiver sugestões de conteúdos, de temas ou de algo que a gente possa conversar que de alguma forma vai contribuir para o mundo, pode trazer a sua sugestão que eu vou acolher com bastante carinho, tá bom? Até mais!